Então vamos aí para mais um vídeo aqui diretamente da minha sacada. Para quem não sabe aqui quanto é que eu pago $550. No meu vídeo de custo de vida eu explico um pouquinho melhor tudo que está incluso aqui, além de outros gastos que eu tenho, a parte salarial também, para se tu estiver pensando para ver se vale a pena ou não, mas eu já te digo que é mais possível do que aparenta. Eu sei que no Brasil a gente às vezes tem uma visão que o cara mora de frente para a praia, deve ser um milionário, deve pagar um absurdo, mas aqui é uma coisa que é uma realidade. Por mais que não tenha 1 milhão de prédios aqui, todo mundo consegue ter uma vista e morar num lugar como esse. Não foi difícil para mim achar. E a gente vai ficar aqui, eu acredito que até novembro do ano que vem, quando vence o lease aqui. Aí dá para renovar também, né? Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu queria trazer hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a questão de mudança de vida, né? Que é uma coisa que está diretamente linkada no outro vídeo que eu fiz sobre superar o medo do intercâmbio, e também no vídeo sobre ser bancário no Brasil ou um trabalhador comum na Austrália. Mas enfim, a mudança de vida, assim, de forma mais superficial, ela seria como se tu mudar de cidade, ou de estado, ou de país, ou de trabalho também. Tudo isso são mudanças de vida, né? Mas essa seria a parte mais superficial da questão. A parte mais interior da mudança de vida seria uma questão de você realinhar os propósitos, prioridades, valores e também os caminhos. Porque se tu vive igual aquela música Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, tu acaba que às vezes vai para um lugar que você não queria estar. Então a mudança de vida ela serve para às vezes mudar essa direção, né? Mudar esse caminho. E eu queria falar um pouquinho sobre isso e contar a minha experiência pessoal. Então, sobre essa questão de mudar de vida, eu vou contar a minha experiência em 3 partes. E primeiro eu queria ressaltar que essa questão de fazer essa mudança de vida, ela exige muita coragem e consciência. Acho que principalmente coragem, porque, por exemplo, você vai pegar um adolescente, alguém de 18 anos, solteiro, desapegado, sem namorada, sem nada, sem filhos. E tu vai pegar alguém que é um pai de família, com esposa e filho, e os dois vão fazer intercâmbio. Só que a coragem de cada um, necessária para cada um conseguir dar esse passo, é muito maior. Por isso que eles falam que quanto mais tempo tu fica no Brasil, usando o exemplo do intercâmbio, quanto mais tempo tu fica no Brasil, mais tu vai se enraizando e mais difícil é para te fazer esse salto e sair de dentro da caixinha, né? Então, a minha primeira mudança de vida, vou dar um exemplo só, né? Teve várias durante a vida. Todo mundo tem várias mudanças, geralmente, durante a vida. A minha primeira mudança foi, vou dar um exemplo lá de 2018, foi quando eu fui entrar para a área de finanças, a área bancária, que eu trabalhava numa empresa 2018 e 2019, e isso linka diretamente com o que eu falei no último vídeo do bancário no Brasil, que tinha muitos funcionários dentro dessa empresa que acabaram, né, criando uma cultura muito negativa, aquela cultura meio tóxica, sabe? Porque eles tinham um salário relativamente alto comparado com a média, e só que eles ficavam reclamando porque eles faziam uma função que eu acho que eles já estavam de saco cheio, né? A motivação da reclamação só eles sabem, mas eu acredito que era por isso. Mas enfim, e isso me fez perceber que eu não queria ficar naquela empresa muito tempo para conseguir ter um salário igual a eles, para no fim reclamar igual a eles. Então eu comecei a analisar o que eu gostava de fazer, o que eu tinha mais interesse e curiosidade. E daí acabou que eu entrei no mundo de finanças, né? Descobri que existiam certificações para entrar, fiz as certificações, uma certificação inclusive a mais do necessário mínimo para entrar na área bancária, e foi assim que eu consegui entrar nesse mundo. Beleza, e o segundo passo, nesses 3 exemplos que eu vou dar, foi a questão de vir para a Austrália, que é uma decisão bem grande, né? Eu não tinha filhos, eu não estava completamente enraizado, mas eu tinha 3 motivos para não fazer o intercâmbio de jeito algum. Inclusive no passado, porque essa ideia de fazer intercâmbio, agora é uma experiência pessoal que eu não contei antes, mas eu sempre tive esse interesse de fazer intercâmbio desde 2015, e a minha ideia era Canadá, né? Porque no Brasil, não sei porquê, todo mundo pensa em Canadá quando quer morar fora, né? Ou talvez Europa. A Austrália não estava nos planos, geralmente não tá no radar. Mas enfim, eu sempre tive esse interesse de ir para fora, e em vários momentos da minha vida eu poderia ir, só que acabou que eu coloquei algumas barreiras
que na área de psicologia eles chamam de crenças limitantes, né? Que são crenças que te limitam a te romper esse ciclo, né? E agora nessa vinda para a Austrália, eu tinha essas três desculpas que eu já tive no passado, elas estavam juntas. Então seria um grande motivo para eu não vir fazer o intercâmbio. Mas enfim, eu acabei rompendo essa barreira e vim e tô aqui agora, né? E esse é o exemplo que eu queria trazer, né? Que às vezes a gente coloca muitas barreiras e a gente tem que realmente querer para conseguir fazer isso, né? Para conseguir romper. E o terceiro exemplo que eu queria trazer vai ser minha volta pro Brasil, porque a gente já decidiu que a gente não vai ficar aqui, ficar renovando visto de estudante, visto temporário direto, porque não vale a pena na minha visão. Eu sei que tem muita gente que às vezes volta, às vezes tem pessoas que queimam a ponte, né? Que a ponte, no caso, o Porto Seguro, que é o Brasil, eles queimam, eles descartam essa opção de voltar e fazem de tudo para ficar aqui. Tem muita gente que é assim. Mas no nosso caso a gente não é assim. Então voltar é uma opção sim. Voltar para ficar a vida inteira no Brasil, ninguém sabe, né? A gente tem muito tempo para viver, eu acredito, eu espero, né? Mas o nosso plano vai ser retornar para o Brasil e essa vai ser a nossa terceira, no meu caso vai ser a minha terceira mudança. Nesse exemplo que eu estou trazendo, meu terceiro exemplo, né? Que eu vou ter que retornar para o Brasil, eu vou voltar para a minha área que eu já atuava antes, para pelo menos me estabilizar no Brasil, mas eu vou fazer outra transição de carreira. É uma curiosidade, né? Vou fazer mais uma mudança de vida, então agora que a gente estava um pouco mais estável aqui na Austrália, a gente vai voltar, sair dessa zona de conforto que a gente está atualmente e sair desse ciclo de renovação de visto, onde a gente, no fim, acaba dando mais dinheiro para o governo e para as escolas do que para a gente mesmo. É claro que dá para guardar dinheiro, eu já falei isso, não é o que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou querendo dizer é que a gente vai fazer esse retorno e vai ser outra mudança de vida, tanto para mim quanto para minha namorada. Eu vou voltar para a área de atuação, mas porém com uma bagagem bem diferente, né? Uma experiência de vida muito maior do que a que eu tinha antes. E muita gente às vezes não entende isso, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, um gerente de agência, um exemplo, ele está dentro de uma caixinha, né? Que é aquela caixinha de eu sou o gerente de agência. Ao contrário de eu estou atuando como gerente de agência, às vezes as pessoas se colocam como se elas fossem somente aquela função que elas estão fazendo. Não sei se está bem claro o que eu estou querendo expressar. Mas o que eu recomendaria é que você analise realmente essa questão de mudança de vida. Faça um planejamento, né? Vê exatamente o porquê que tu está querendo fazer essa mudança de vida. E geralmente, em quase todos os casos, só vai acrescentar na tua vida. Na minha vida eu sei que acrescentou demais e eu teria feito tudo novamente do jeito que eu fiz. Talvez eu teria vindo fazer o intercâmbio mais cedo, porém se eu tivesse vindo mais cedo eu não teria conhecido, por exemplo, minha namorada, então seria algo que eu não faria diferente, teria que ser desse jeito novamente. E às vezes pode ser que foi por isso que eu não consegui vir no passado, talvez porque eu estava esperando algo, por exemplo, eu conheci minha namorada para daí sim eu conseguir dar esse passo. A gente nunca sabe, né? Mas é aquele negócio, Deus escreve por linhas tortas, né? Então pode ser que seja isso, quem sabe? Eu não sei. E quem diz que sabe, quem diz que entende, quem diz... Às vezes o cara não sabe nada, é só aquela prepotência, ignorância de o cara achar que sabe tudo, que é o Deus do universo, né? Mas enfim, sem entrar muito na filosofia, o recado final é: analise bem essa questão de mudança de vida, pense, e mais importante, se você estiver pronto, tome a coragem que vai dar tudo certo. E para finalizar, só quero acrescentar que essa questão de mudar geralmente é sinônimo de crescimento. Quando a pessoa quer mudar, geralmente ela está querendo crescer, está querendo sair dessa caixinha pequenininha. Não estou falando que todo mundo deve fazer um intercâmbio, não estou falando que todo mundo deve mudar de país, de cidade, de trabalho, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a questão de mudar é a questão que tu está se conhecendo melhor, geralmente, né, eu estou aqui generalizando, mas é sinônimo que tu está se conhecendo melhor, que tu está crescendo, que tu está se aperfeiçoando para ser uma pessoa melhor. Então eu sei que as pessoas não engajam muito quando é vídeo pequeno, né? Mas se você gostou, deixa um like, escreve aí, se quiser compartilhar alguma experiência pessoal, né? Alguma experiência que, por exemplo, mudou de trabalho e melhorou muito, ou alguma coisa que tu fez, tu estava com medo, receio, mas foi lá e fez e saiu melhor do que o planejado, né? Então, até a próxima. Agora aproveita um pouco. E uma curiosidade, não sei se dá pra ver no vídeo aí,
mas o mar ele tá com duas cores. Quem não viu, tem um vídeo de drone aqui que eu gravei, eu vou botar aqui no final do vídeo também pra ver. Mas bem bonito.